Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância do dinheiro, mas não como um fim em si, mas como um meio de a gente alcançar ou resolver ou estabilizar ou trazer tranquilidade para a nossa vida. Mas antes disso, vou passar a palavra para o Pedro, para ele se apresentar também. A gente trabalha juntos, né? O Pedro é também assessor na WFlow e é o CEO da WFlow Agro. Obrigado, Marley. Bom, já falei um pouco antes de todo mundo estar aí, vou me apresentar agora. Primeiro, antes de tudo, uma grande boa noite a todos. Falei para a Carol no começo que estou muito feliz de ser o único homem aqui no meio de tantas mulheres empoderadas, importantes, que estão aí no protagonismo do agronegócio, né? E a missão de vocês, enquanto agroligadas, né, que eu tenho conhecido bastante sobre isso através da Marley, né, e eu acho assim uma iniciativa louvável. Parabéns para vocês pelo tempo que vocês dedicam e pelo aquilo que vocês contribuem para o segmento do agronegócio e o engajamento da mulher, né? Bom, eu sou Pedro, eu venho da indústria, né? Eu trabalhei por mais de 35 anos em multinacionais americanas, resolvi me aposentar, entre aspas, do mundo corporativo em 2015, mas obviamente que eu não queria me aposentar, eu queria mudar completamente o meu foco, né? E foi que eu conheci a WFlow, e me tornei um cliente, primeiramente, e depois de algum tempo me tornei assessor. Hoje, depois de 8 anos, que eu completo agora em março, eu sou sócio da WFlow. Como a Marley disse, nós começamos uma iniciativa em 2023 com introdução da WFlow no segmento do agronegócio. Então, foi possivelmente em 2023, eventualmente a gente cruzou com algumas de vocês em 23, mas certamente em 24 na Farm Show, onde a gente teve a reunião com a Carol e mais alguns membros, algumas meninas da Agroligadas, acho que a maioria de Campo Verde, eu imagino, naquela ocasião. Enfim, estamos aqui 8 anos depois. Eu estou muito mais realizado agora fazendo aqui esse tipo de trabalho do que eu tinha de realização no mundo corporativo. Eu acredito e tenho certeza que eu consigo adicionar muito mais valor hoje para as pessoas com quem eu me relaciono e que necessitam do pouco conhecimento que a gente adquiriu na jornada. Eu tento contribuir junto com a Marley e todos os outros nossos sócios do escritório. Nós somos em aproximadamente 70 assessores, né? Então, é um grupo grande, bastante diverso também. Tem bastante mulheres também, não é só mulher, mas tem bastante mulheres. Vocês estão bem representadas dentro da nossa organização. E o nosso objetivo aqui hoje é tentar passar para vocês uns conceitos assim, relativamente básicos da necessidade e da importância de ter um planejamento financeiro. Como a gente não teve a educação financeira ao longo da nossa formação, talvez um ou outro possa ter tido, mas, infelizmente, no Brasil, a educação financeira não faz parte da grade curricular, das escolas, das universidades e tudo mais. Então, o médico, a gente ia tendo muito médico, o médico, opa, perdi, tem um outro ali, o Euler chegando aí. Então, os médicos, por exemplo, aprendem muito a parte técnica da medicina, como atender, como operar, como diagnosticar, mas não aprendem nada como gerir o financeiro dele. Então, eles precisam de muita ajuda, assim como outros segmentos. E a gente identificou que no segmento do agro não é diferente, né? Eles precisam o produtor rural, de forma geral, não generalizando, mas de forma geral, carece de muita educação financeira. Carece de entender muito o que acontece da porteira para fora, que é tão importante quanto aquilo que ele é mestre, que é as atividades que ele executa da porteira para dentro.
Tá? Então, dentro desse contexto, a gente preparou um material aqui para dividir com vocês, e eu falei até demais. Desculpa, mandei. Tranquilo, vamos lá, então. Aqui eu fico o dia, a noite inteira. Isso é. Bom, então, hoje a gente vai falar aqui com vocês sobre o planejamento financeiro, sobre algumas estatísticas e fatos que vão ajudar a gente a refletir, a pensar, né, a tomar algumas atitudes, a ter alguma consciência, e as perspectivas financeiras e um pouquinho da nossa atuação. Então, hoje eu quero fazer um convite para vocês, que vocês pensem, né, durante essa apresentação toda que a gente vai falar, sobre como está a vida financeira de vocês, mas sem nenhum julgamento, não há certo, não há errado. A importância aqui é que a gente passe a ter consciência de algumas coisas e de que é possível alterar algumas coisas que talvez não estejam tão de acordo como a gente gostaria, tá? Daí, então, para começar, antes de começar, a gente vai passar aqui um videozinho para vocês bem rápido, 60 segundos, mas que resume, assim, de uma forma impressionante a nossa vida. Vocês estão ouvindo a voz dele? Tá sem som. Bem baixinho. Tá sem som? Aham. Aqui tá bem alto o volume. É. Será que tem que colocar som em algum lugar do... Eu sei, Marley, tem uma truquezinha aí para resolver, para fazer, mas eu não sei exatamente como é. Mas olha, independente do som, da narrativa, olhem a imagem que se desenvolve nesses 60 segundos. Observem. Estão observando que a fisionomia do personagem vai mudando. Isso é o tempo correndo na vida dele. Aí ele já está começando a ficar igual eu, com o cabelo branco. Aí ele já está igual eu. Quer dizer, a coisa acontece muito rápido. No final ali, enquanto você tiver tempo, faça a sua vida valer a pena, enquanto seja tarde. São só 60 segundos, né? Como o Pedro falou, mostrou, que pena que a gente não conseguiram ouvir, mas mostra como a nossa vida é rápida, é um sopro, e como a gente precisa estar preparado para o que vem pela frente, porque eu acredito aqui que ninguém quer morrer amanhã, né? Todo mundo quer viver, aproveitar a vida, aproveitar as coisas boas que a vida tem, relaxar, ter tranquilidade. Então, mas para isso a gente precisa começar a pensar a partir de hoje. No presente, a gente já precisa começar a planejar o nosso futuro. Senão o futuro chega, a gente não fez nada, não realizou os nossos objetivos, nenhum dos nossos sonhos, e a vida acaba. Isso aqui é uma pergunta para vocês agora. Você já sofreu algum revés na sua vida que lhe causou algum grande transtorno financeiro? Já teve algum problema financeiro que acabou gerando alguma dívida, que acabou gerando algum transtorno financeiro? Só para vocês terem uma ideia, segundo a pesquisa da The Money Magazine, 78% das pessoas passarão por um episódio imprevisível de grande prejuízo financeiro. E isso dentro de um período de 10 anos. Então, qual é a importância da gente planejar? Planejar, preparar, porque os imprevistos vão acontecer. E a gente não tem como prever quando esses imprevistos vão acontecer. Um exemplo disso, nós todos passamos por isso recentemente, há alguns anos, faz pouco tempo, é o coronavírus. Quem não passou pelo coronavírus e ficou sem saber como agir, o que fazer, tudo era incerto, né? Inclusive meus sentimentos para quem perdeu familiares durante essa pandemia, mas o fato é que durante essa pandemia muita gente ficou sem emprego, ficou sem remuneração, ficou sem renda mensal. E aí essas pessoas estavam preparadas para viver
4 meses, 6 meses, 1 ano sem renda, né? Será que elas tinham um planejamento para viver sem renda? E o que a gente viu foi que muitas empresas fecharam, muitas pessoas que prestavam serviços que não eram essenciais não tinham mais como trabalhar naquele período, né? Até o governo teve que liberar FGTS para ajudar uma parte da população, enfim, isso demonstra que a gente talvez não esteja tão preparado para os imprevistos que vêm. Hoje, né, mais de 70 milhões de brasileiros com mais de 15 anos consideram impossível levantar R$ 2.500 no caso extremo. Então, pensa lá na época, por exemplo, do coronavírus, quantas pessoas não tinham condições de comprar o alimento para a família. 73% dos brasileiros não conseguem cobrir os seus custos por mais de 90 dias. E 81% das famílias não têm nenhum tipo de reserva financeira. E olha que engraçado isso, como não quer dizer o quanto você ganha, mas como você planeja. Mesmo dentre os 10% mais ricos da população brasileira, 46% deles não têm poupança financeira. E quando eu falo poupança, é reserva financeira, reserva líquida, que você possa dispor quando tem necessidade. Até tem imobilizado, tem outros imóveis e tudo mais, mas reserva para ajudar em momentos de necessidade, não tem. Então, de novo, não é sobre o quanto você ganha, é como você planeja o seu financeiro. Eu tenho que ficar só tirando aqui vocês do cantinho aqui. Por que todos aqueles dados ali atrás refletem o quanto a gente está despreparado para emergências, por exemplo? Porque, na verdade, a nossa mentalidade tende a ser de não compreender o quanto a gente dispõe de dinheiro. Então, a gente entra a renda, mas a gente não tem a dimensão exata, às vezes, do que entra. E a gente não se preocupa, muitas vezes, com o preço das coisas. A gente tem um desejo e quer realizar esse desejo e vai no imediatismo, vai no impulso e acaba gastando sem pensar no quanto a gente tem para gastar. E muita gente tem aquela de deixa a vida me levar, né? Igual a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, não faz projeto nenhum, não para pensar no futuro, nas necessidades que tem. Vive o hoje, porque o futuro a Deus pertence. E isso traz o que para a vida das pessoas? Traz um completo desequilíbrio. Porque o dinheiro na nossa vida, ele não tem que ser um tormento, ele tem que ser um meio pelo qual a gente vive com tranquilidade, com bem-estar, com segurança, com saúde mental, emocional. Se a gente não se preocupa com ele, a gente entra em desequilíbrio, e não é só financeiramente, às vezes até de saúde, né, de família e de tudo mais. Agora, se a gente passar a pensar no dinheiro como uma forma de nos trazer essa tranquilidade que a gente procura, a gente vai passar a pensar no quanto a gente dispõe de dinheiro para gastar, o quanto entra de receita todos os meses, ou semanalmente, enfim, para a gente gastar. E aí a gente começa a se habituar a projetar o futuro, projetar as nossas necessidades a curto prazo, médio, longo prazo, da nossa família, dos nossos filhos, né? Então, se a gente passa a visualizar o dinheiro que entra e principalmente o dinheiro que sai, a gente começa a ter até uma visão mais clara da nossa vida financeira. E a gente começa a viver o hoje sem esquecer o amanhã. Quando a gente consegue trazer essas realidades para a nossa vida financeira, a gente começa a trazer equilíbrio para toda a nossa vida e a da nossa família também. Então, o ideal, quando a gente fala em dinheiro, é a gente diagnosticar o que a gente tem de receita, o que a gente tem de despesa, e nenhum diagnóstico, a gente não faz diagnóstico
do nada, sem nenhum propósito. A gente não planeja o financeiro sem nenhum propósito. A gente vai atrás de saber o quanto a gente tem, o quanto a gente pode gastar, porque a gente tem sonhos. Então, os sonhos levam a gente a planejar, levam a gente a orçar e levam a gente a poupar. Então, aqui, eu duvido aqui quem não tem um desejo, um sonho, uma necessidade, uma vontade, né? E são esses sonhos, nesses sonhos que a gente tem que se apegar para começar a trabalhar o nosso financeiro de uma forma diferente. O fato é, gente, que embora a gente trabalhe, tenha remuneração, tenha receita, a gente não vai ter renda do nosso trabalho por toda a nossa vida. Hoje em dia, a gente percebe, né, no mercado a gente vê, e as fontes de pesquisas também trazem isso para nós. Quando nós começamos no mercado do trabalho, 15 a 20 anos, né, a gente está começando no mercado do trabalho, hoje até estão começando até mais tarde, a gente não tem uma remuneração boa, a gente está começando no mercado de trabalho, ainda está estudando, ainda está se profissionalizando, então, assim, a gente tem uma alta capacidade de aprender, de crescer, mas a nossa remuneração é baixa. Dos 20 aos 35 anos, a gente ainda está se profissionalizando, está adquirindo experiência, está fazendo cursos, está trainee, estagiário, ou seja, a gente está em evolução e a nossa renda começa a crescer. Mas, de acordo com as pesquisas, o período da vida que a gente mais ganha dinheiro é dos 35 aos 65 anos. É o período que a gente já está bem mais preparado, tem mais experiência, está com o gás todo para trabalhar, para inovar, para crescer. Então, é o período que a gente ganha mais dinheiro na nossa vida financeira. E a partir dos 65 anos, a renda do nosso trabalho começa a diminuir. Por vários fatores, ou porque a gente não quer mais trabalhar, ou porque a gente já não tem mais condições de trabalhar, ou porque o mercado de trabalho já não assimila mais profissionais, embora tenha competência, embora tenha conhecimento, experiência, o mercado de trabalho às vezes não aceita mais, enfim, são N fatores que a partir dos 65 anos a renda do nosso trabalho começa a cair. E aí vem a pergunta, será que a gente está preparado para a hora que a renda do nosso trabalho diminuir, a gente ter uma reserva para nos sustentar, uma renda passiva? Marlene, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Na nossa audiência aqui, parece que a gente está em 29. Tem alguma médica? Não? Perfeito. Porque imagina, por exemplo, o médico, né? Mas tem outras profissões liberais também que servem, por exemplo. Se ele não cuidar de construir o futuro durante o ciclo produtivo, do ciclo economicamente ativo, não vai poder parar de trabalhar nunca, ele vai ter que trabalhar até morrer, porque ele não vai ter, talvez, uma aposentadoria, se ele não planejou, ele não vai ter uma aposentadoria suficiente para manter o padrão de vida que ele desenvolveu ao longo da vida dele. Então, é muito importante, principalmente para quem é profissional liberal, e aqui eu incluo, não sendo profissional liberal, mas eu incluo os produtores e produtoras rurais, que tem que pensar muito nisso daí, porque vai chegar um momento que você não tem mais saúde, você não tem mais condições físicas, talvez emocionais, para continuar lidando, para continuar gerindo o seu negócio. Então, você tem que pensar nesse ponto o quanto antes possível, tá? E daqui um pouco nós vamos mostrar um slide que mostra qual a importância de começar cedo. Desculpa te interromper, Marlene. Não, Pedro, fique à vontade. A gente se complementa. Olha só que interessante, né? Essa questão do ciclo da vida financeira de nós brasileiros, né? O quanto isso impacta na nossa condição de sustentabilidade. Segundo essa mesma pesquisa, a cada 100 pessoas no mundo, dos 20 aos 65 anos, a cada 100, 64 dependerão de amigos, família, caridade ou Estado para se sustentar. Então,
de cada 100 pessoas, 64 não vão ter como se autossustentar, ou autoprover o seu sustento. Até os Quando 65. atingir os 65 anos. Né? 65 anos, exatamente. Perfeito. Dessas 100, 26 estarão mortas até atingir os 65, não vão chegar, às vezes, aos 65. E dessas 100, somente uma será rica, 4 viverão bem e 5 terão o suficiente para viver. Ou seja, a cada 100 pessoas no mundo, até os 60, quando chegar aos 65 anos, somente 9 vão ter condições de viver pelo dinheiro, pelo próprio recurso, pelo planejamento que fizeram, pelo dinheiro que têm. E aqui, né, fica uma reflexão para nós em que etapa da pirâmide a gente quer estar, na base, no meio ou no topo. E aí, gente, o segredo está na disciplina. Não só para o planejamento, eu acho que a gente sabe perfeitamente, né, que tudo que a gente faz na vida é disciplina, né? Você estar na Agroligadas é uma disciplina, porque a gente tem bastante atividade. Você levantar todo dia de manhã e trabalhar é disciplina. Você ir para a academia é disciplina. Você fazer um curso é disciplina. Tudo na nossa vida é disciplina. E o planejamento financeiro, ele não é sobre restrição, ele é sobre trazer liberdade para a gente. E a liberdade vem com a disciplina. Então, o que muda mesmo a nossa vida, em todos os setores, não é só no financeiro, é a disciplina que a gente aplica aquilo que a gente faz, ou tem vontade, ou tem desejo de fazer. E para isso, agora falando um pouco do orçamento, a gente trouxe aqui para vocês 3 regrinhas bem simples, que você pode aplicar no seu dia a dia, para começar a monitorar e controlar o seu orçamento. E aqui não tem nada de mirabolante, de estratégias fantásticas, de planilhas super elaboradas, porque funciona também, funciona, mas na verdade funciona aquilo que funciona para você. Não adianta, você tem que fazer aquilo que funciona para você. Então, quer seja com um caderno, com um bloco de notas do celular, com uma planilha no Excel, com algum aplicativo, tem um monte aí no mercado, o importante é ter a disciplina de fazer esse monitoramento e controle dos custos. E aí, para começar a fazer isso, você pode começar classificando as suas despesas. Claro, ganhar mais e gastar menos, isso é fundamental, né? Quanto mais, só que o que acontece hoje? Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Na verdade, a gente tem que inverter, né? Quanto mais a gente vai ganhando, vai reduzindo gastos ou gastando menos para poder planejar o financeiro futuro. E aí, para classificar os seus gastos, você pode usar essa metodologia. Primeiro, classificar os seus gastos necessários. E gastos necessários são aqueles que você precisa para viver. Então, alimentação, moradia, vestuário, transporte, saúde, enfim, tudo que é gasto, que sem ele você não consegue viver. Então, você começa classificando os gastos necessários. E aí você classifica o que é supérfluo também. Então, supérfluo é aquilo que te traz bem-estar, que resolve um desejo seu, mas que não é necessidade. Então, por exemplo, todos nós precisamos nos vestir, mas nós não precisamos nos vestir com a marca mais cara, com a roupa mais cara. A gente pode se vestir um pouco mais barato. Nós precisamos nos alimentar, mas não precisamos, de repente, comer, jantar toda noite fora com os amigos. Então, os gastos supérfluos são aqueles que realizam nossos desejos, às vezes momentâneos, mas que não são uma necessidade. E os desperdícios? Gasto desperdício é aquele que vai para o ralo, que não tem volta, que você é jogado fora mesmo. Uma multa por um boleto atrasado, uma multa de trânsito, alguma coisa que você comprou no impulso, que você nunca vai usar, ou comprou porque alguém comprou, ou comprou por causa da propaganda, mas que você nem tem intenção de usar, isso é desperdício. E é importante que você faça isso diariamente, né? Lembra da disciplina? Diariamente. Começar a anotar os seus gastos diários e classificá-los com o que é necessário, supérfluo e desperdício. Você vai perceber ao longo do tempo que praticamente 50% do que você gasta se enquadra no supérfluo e no desperdício.
E aí, como você atua em cada um desses gastos? Como que você pode atuar em cada um desses gastos? Nos gastos necessários, o que você tem de alternativa é buscar alternativas para reduzir o custo. Então, de repente, o vestuário, você pode buscar promoções para comprar, se isso for extremamente necessário, a moradia, de repente, no momento de necessidade, achar uma moradia mais barata, enfim, os necessários, você pode até diminuir custo, mas você vai continuar tendo. Os supérfluos, você tem que avaliar, reduzir ou eliminar. Tem custos que você consegue reduzir e outros você consegue perfeitamente eliminar. Né? Um exemplo é TV a cabo. Então, por exemplo, você tem uma TV a cabo que custa R$500 por mês. E você quase não assiste, quase não usa. E, em contrapartida, tem streams bons, que de repente você gasta R$100 por mês. Então, fazer essa redução de custos naquilo que é possível e eliminar aquilo que realmente não faz tanto sentido. E para os gastos que são considerados desperdício, aí não tem jeito, gente, é eliminar. É cortar o mal pela raiz, é parar de gastar menos, mesmo, tá? Eu tenho certeza que se vocês começarem a aplicar isso daqui, que é tão simples, em um mês, 2, podem até me mandar o WhatsApp, me mandar a mensagem, o quanto vocês vão perceber do quanto é possível economizar, de ver que o dinheiro, que existe dinheiro, que tem dinheiro sobrando, porque geralmente a gente olha para o dinheiro, paga as contas e fala, acabou, não acredito, não tem mais, né, e fazendo esse simples controle básico, você consegue ver diferença no seu orçamento. Marley, a Renata, uma das coordenadoras de Sinop, fez o seguinte comentário. Inclusive, essa semana falei para o meu marido que vou cancelar uma assinatura de TV a cabo, pagando caro e não estou usando quase, e não estou usando quase. Então, se encaixa perfeitamente no que vocês estão comentando. Exatamente. É bem isso mesmo, a gente tem gastos no nosso dia a dia que a gente não percebe, porque a gente naquela correria de fazer, a gente não para analisar aquilo que está ali no nosso dia a dia e que faz diferença, às vezes, negativamente, né? E é bem isso mesmo, são pequenos detalhes. E aí, você fazendo esse controle dos gastos, você vai conseguir ir para a regra número 2, que é pagar a si mesmo. O que é pagar para mim mesmo? Eu sou a pessoa, o ser mais importante que existe. Se eu não cuidar de mim, vai chegar um momento lá na frente que eu vou estar naquele 64 lá, que depende de família, de governo, que não tem dinheiro para viver. Então, eu preciso pensar no meu futuro. E para pensar no meu futuro, eu preciso pagar a mim mesmo. Só que o que acontece hoje em dia? Como que a gente faz? A maioria de nós faz como? A gente gera receita, realiza os nossos desejos, aquela impulsividade do ontem, do hoje, a gente é muito do hoje, né, de fazer as coisas hoje, paga as despesas e se sobrar, investe. O que acontece é que nunca sobra, né, porque a gente vai lá e realiza os nossos desejos e compra e vê dinheiro sobrando e gasta. Então, hoje a gente tem receitas menos despesa igual poupança. O problema é que a gente não consegue chegar na poupança. Se pelo menos conseguir pagar a despesa, tá bom, né, Marley? Já fica feliz, né? O que é importante a gente fazer? E aí, de novo, gente, é disciplina, e aí entra muito mudança de hábito. Acho que eu comentei na CBN outro dia, eu li um livro, acho que vocês já devem ter, algumas de vocês talvez já devem ter lido, ou conhecem, o nome do livro é O Poder do Hábito. Ele é um livro fantástico, ele mostra o quanto o hábito é enraizado dentro da gente, o quanto é difícil mudar um hábito e o quanto é necessário você fazer um pouco todos os dias até que essa mudança vire um hábito. Né? De novo, sei lá, correr. Tem gente que odiava correr, eu conheço gente que odiava correr, inclusive eu. Odiava correr, até que um primo meu me desafiou a correr 10 quilômetros numa maratona aí. Eu me obriguei a começar a correr, só que no começo era muito difícil, mas quando eu coloquei como um hábito de todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, eu consegui correr os 10 km, eu não corria nada, zero, absolutamente nada, e manter esse hábito na minha vida.
Então, o hábito é muito difícil de mudar e ele precisa ser feito um pouquinho todos os dias. E se você colocar essa disciplina de mudar um pouquinho todos os dias, começando pela regra 1, você vai chegar na regra 2 sem tanto sofrimento, sem se estressar tanto. E aí você vai conseguir inverter essa nossa forma de gastar, de forma que você pague a si mesmo. E como é inverter? É você gerar receita, fez o controle do seu orçamento, vai sobrar dinheiro, aí você investe uma parte desse orçamento de acordo com o que você tem de capacidade, paga as despesas, e o que sobrar, você realiza desejos imediatos, desejos momentâneos. Então, inverter e pagar a si mesmo é colocar os investimentos antes dos desejos momentâneos, porque você não está deixando de realizar desejos, você está deixando de realizar o que é impulso, mas você está se garantindo que vai realizar aqueles sonhos de verdade, aqueles desejos de verdade que você tem. Maria, posso adicionar claro. só um negocinho? Veja que a inversão dos elementos da fórmula, ela traz um desconforto para a gente, né? Porque eu vou deixar de eventualmente deixar de realizar desejos para investir. O investir ali é criar um boleto para você mesmo, para o seu futuro. Agora, quanto eu vou investir? Qual vai ser o valor desse boleto? E a resposta é simples, depende. Depende dos seus sonhos, depende dos seus objetivos. Então, na nossa metodologia, a gente ajuda você a identificar quanto você deve investir para realizar os seus sonhos e os seus objetivos, tá? Isso tem que ser dentro da tua realidade. Então, você tem que entender quanto que eu tenho capacidade de gerar receita, quanto são minhas despesas, eu tenho que incluir aí os meus investimentos para eu poder ter sobra para eu realizar desejos, para eu ter aquelas atividades que satisfazem os nossos desejos, né? É repetitivo, mas essa é a inversão importante dessa fórmula aqui. Enquanto a gente não ganhar mais ou gastar menos, a gente vai ter restrição de quanto investir, se preparar para o futuro e de realizar os desejos que são tão prazerosos. Ou a gente realiza desejo e, ao invés de investir, a gente contrai dívida, que é muito, muito pior, né? É muito, muito ruim para todo mundo, né? Então, é importante entender uma simples mudança de fórmula e traz um resultado muito importante. E, às vezes, a disciplina tem que te ajudar a controlar suas despesas, como a regra 1 determina, né? E conseguir gerar mais receita, né? Cada vez mais. Esse boleto que o Pedro falou, eu fiz exatamente isso. Lá atrás, bem lá atrás, acho que nem existia, nem se falava muito em investimento, né? Eu nem conhecia muito esse universo ainda. Quando eu comecei a trabalhar, eu via que eu não conseguia guardar dinheiro. E aí eu gerei de verdade um boleto para mim, assim, um investimento, um percentual por mês que debitava lá na minha conta do banco, então a remuneração entrava, eu trabalhava CLT, e já saía um percentual para aqueles CDBs da vida, aqueles investimentos que na época eu nem sabia direito como é que era. E foi aí que eu comecei a conseguir invertendo, ou seja, a gente vai mudando o hábito aos poucos mesmo. E a regra número 3, gente, é cumprir as regras 1 e 2, não tem segredo. É você cumprir, é você colocar como meta na sua vida e começar a cumprir. Eu tenho certeza que vocês vão mandar mensagem para mim dizendo, deu certo, estou conseguindo, estou fazendo. Porque essa disciplina toda vai trazer tranquilidade para vocês. De que forma? Todo esse planejamento do orçamento, todo esse diagnóstico, esse controle da gestão do orçamento vai
fazer com que sobre dinheiro, você vai perceber que você gasta muito mais com supérfluo e desperdício do que você imaginava, e aí você, por conta própria, vai parar de gastar tanto com isso, vai sobrar dinheiro para você ter a sua reserva de emergência, e depois você ir montando seus investimentos para desejos e realizações futuras. E esses investimentos vão proporcionar que você tenha uma renda passiva no futuro, que te permita a trabalhar somente se você quiser trabalhar, e não por obrigação, que te permita fazer coisas que você tenha vontade de fazer, e não que você faça por obrigação. Aí, Marley, antes de você mudar, lembra que, volta, que você mostrou lá que com o passar do tempo, a receita de vinda do trabalho vai diminuindo. Então, essa torneira do lado esquerdo aí em cima, ela vai começar a secar, né? E se ao longo da jornada você teve disciplina em um planejamento e conseguiu colocar conteúdo suficiente na caixa d'água de investimento, ela vai substituir a entrada de recurso no teu orçamento em substituição à receita de vinda do trabalho. Então, essa renda passiva é o que vai te levar do momento que você eventualmente aposente até o fim dos seus dias, né? Então, é isso que precisa ser muito bem dimensionado para poder ter o resultado esperado lá no futuro. Né? Isso aí. Vai lá. E aí, daí a gente pensa assim, tá, estou controlando meu orçamento, estou conseguindo controlar minhas despesas, me organizei, está sobrando dinheiro, e agora, como é que eu construo a minha vida financeira? Como que, né, e agora, estou perdida, como fazer? E aí a gente aqui também tem algumas dicas para vocês, eu vou passar a palavra para o Pedro. Legal, Marli, obrigado. E antes de eu começar a explicar aqui, pessoal, podem participar, tá? Como a gente não está num grupo muito grande, se quiserem abrir o microfone e fazer alguma pergunta ou comentário, fica à vontade. Ou o chat está disponível aí, a Chay está acompanhando e fazendo as intervenções, tá? Aproveitando, a Juliana Barbosa, se não me engano, ela é do Núcleo de Primavera. Posso estar errada. São muitas agroligadas, posso estar errada, mas acredito que seja. Ela fez o seguinte comentário: o mais difícil, ter a disciplina, talvez colocar um boleto seja alternativa para desviar esse recurso importante. Isso aí. E um boleto que cobre multa se você não pagar. É isso aí. Isso aí, Ju. Obrigado pela participação. Então, para falar sobre a construção da vida financeira, a gente vai mostrar de uma forma ilustrativa os fundamentos de uma vida financeira saudável. E, para isso, a gente vai usar a figura de uma casa, né, da nossa casa. Tá? Então, por que a casa? Porque é lá que está o nosso porto seguro, é lá que a gente está protegido com a família, é lá que a gente vai criar os nossos filhos e viver com segurança, né? Então, nós vamos ter a construção dessa casa em várias etapas, tá? Então, como qualquer construção, acho que todo mundo sabe disso, para ela ser sólida, né, e para ela realmente nos proteger, ela precisa estar alicerçada em cima de pilares sólidos. Então, a nossa casa da vida financeira saudável tem 3 pilares essenciais. O primeiro deles é o fundo de reserva. Tá? Na figura anterior ali, onde tinha as caixas d'água lá, lembra que o primeiro deles era o fundo de reserva. Esse é o primeiro reservatório de riqueza que a gente tem que construir. Então, a recomendação é que esse fundo de reserva ele tenha o tamanho ou o valor equivalente a 6 vezes até 12 vezes o seu custo mensal. Então, vamos dar um exemplo. Você tem uma despesa total por mês, vou usar números fáceis para eu saber fazer conta de cabeça.
Se vocês têm uma despesa mensal de 10 mil, o teu fundo de reserva tem que ter de 60 a 120 mil reais. Tá? E para que a gente usa o fundo de reserva? Pode ir, Maria. Vamos dar exemplos práticos aqui. E se, de repente, você, numa quarta-feira, lembra-se que o teu aniversário de casamento é no sábado. E você gostaria de ter uma comemoração, fazer uma surpresa para o seu marido, ou convidá-lo para um jantar super especial, ou uma viagem de fim de semana. Esse é um dinheiro que você provavelmente não se programou para gastar, para gastar. Ele foge do teu orçamento padrão, né? Assim como a viagem não programada, que de repente a família resolve fazer uma viagem programada, o casamento da filha, se não for programado, pode ser um evento que aparece de uma hora para outra, né? E a pergunta é: você está preparado para enfrentar situações como essa, né? Se outras situações aqui, surge uma emergência médica, o teu plano de saúde não cobre, para quem tem plano de saúde. Ou se ele cobre, mas a consulta vai ser para daqui 8 meses, e você está com dor. Ou você vai no pronto atendimento, onde vai ser atendido por um médico talvez pouco experiente, e que não vai resolver, ele vai te dar remédio para dor. Ele não vai te resolver a causa, o que está causando aquela dor. Né? Não é função de um atendimento de emergência resolver a causa. Eles resolvem só o sintoma, né? Um reparo na casa, né? Teve uma rachadura, caiu um muro aqui, o vizinho construiu lá do lado, caiu o muro, eu vou ter que fazer um reparo, bati o carro, e o meu seguro não cobre, ou a minha franquia é muito alta, estou em transição de carreira. Né? Você decidiu fazer uma transição de carreira porque você não está feliz onde você trabalha, ou decidiram por você. De repente, você chega na empresa que você trabalha, aí é mais apropriado para quem é CLT, e eu acredito que não seja o caso dessa audiência aqui, e você é chamado no RH e você não tem mais o seu emprego. Né? Você está preparado para enfrentar essa situação? Você está preparado para sobreviver a partir do dia seguinte? E por quanto tempo? Então, a gente entende que são situações, aqui são poucos exemplos, são situações que ocorrem que, se você não tiver o fundo de reserva, você vai ter que usar o fundo de garantia, pedir emprestado, atrasar pagamento para ter o dinheiro para cobrir, a pagamento de alguma coisa importante para cobrir essa despesa extraordinária que apareceu, né? E muitas vezes, dependendo do tamanho da necessidade de recurso, talvez você tenha até que dispor de algum bem. Por exemplo, vender um carro ou vender um imóvel. Você está no gargalo, você está precisando resolver isso de forma rápida. A pior coisa que tem é vender algum bem de forma rápida. Porque você não vai conseguir ter um bom preço, se a pessoa desconfiar que você está necessitando de dinheiro, vai desvalorizar o teu bem. Enfim, não são situações simples de se conviver, né? E por que a gente estima de 6 a 12 meses? Que é porque o tempo que a gente entende que demora para você, por exemplo, se perdeu o emprego, né, ou se teve uma despesa médica extraordinária, é o tempo que você tem para conseguir repor o teu fundo de reserva. E durante esse período, você tem de onde tirar para continuar pagando suas contas, para continuar pagando o seu alimento, o seu transporte e tudo mais. Então, o primeiro pilar da nossa casa, né, da vida financeira saudável, é o fundo de reserva. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser colocar alguma coisa, fique à vontade, tá? Vamos partir para o segundo pilar. Depois de ter o fundo de reserva construído, é muito importante ter uma proteção para a saúde.
E aqui a gente está falando de ter o quê? Um plano de saúde, um seguro saúde, né? Que seja, que te dê alguma proteção, né? Que te dê segurança de que se você ficar doente, você vai ter atendimento. Alguém tem ideia de quanto pode custar uma diária de UTI num bom hospital? Alguém sabe, na região de vocês aí, quanto pode custar uma diária de UTI? Pode custar caro. Tá? A tal ponto que, mesmo que você tenha o fundo de reserva, o teu fundo de reserva pode ser consumido rapidamente para cobrir as despesas de uma UTI, por exemplo. Tá? Longe de mim querer que a gente tenha necessidade de ir para um UTI, mas tem coisas que a gente não escolhe. Então, é muito importante ter uma proteção, a proteção para a saúde, né? Pense com vocês mesmos. Quanto vale a saúde de quem você ama? Aí pode começar com você mesmo, pode começar com seus filhos, pode começar com os teus pais, aqueles que você ajuda, tá? Então, proteção para a saúde é essencial. E quanto antes a gente se preocupar em contratar e adquirir um plano de saúde, mais barato fica, né? Depois que a gente já está numa certa idade, com algumas doenças que, com o tempo, são comuns de aparecer, ou o plano de saúde vai ficar muito caro, ou você simplesmente não vai ser admitida como um beneficiário de um plano de saúde. Ele fica inviável financeiramente, ou até tem casos em que as provedoras de plano de saúde simplesmente rejeitam você como protegido ou como segurado. Tá? O terceiro pilar, também é muito importante, é proteção para a vida e invalidez. Né? Você tem o plano de saúde, você tem o fundo de emergência, mas, de repente, você parte prematuramente. Né? E é muito mais crítico quando isso acontece, quando quem parte é o principal provedor de renda da família. Né? Então, se ele não tem um bom... E o fundo de emergência vai cobrir essa necessidade de dinheiro para sobreviver por um período de 6 a 12 meses, dependendo de quanta grana foi colocada lá. Né? Mas, se você, provedor principal, né? E mesmo quem não é provedor, né, o principal, né? Aqui nós estamos... se a falta de um dos cônjuges causa um impacto muito grande, não só emocional, né, mas também financeiro. As coisas mudam muito. Né? Se é o homem que partiu e ele era o provedor, fica a mulher com os filhos numa situação de sobrevivência, de como construir, como conseguir sobreviver. Né? Muito dificilmente vai poder manter o padrão de vida que foi construído ao longo dos anos. Né? E, muitas vezes, se esse cônjuge é um empresário, por exemplo, ou um fazendeiro, um gestor de uma propriedade, será que o cônjuge que sobreviveu tem condições de dar continuidade ao trabalho que ele estava fazendo e continuar gerando renda? Tá? Então, para isso tudo é importante pensar no pilar, o terceiro pilar, que é a proteção para a família. Volta um pouquinho, Marlene, eu queria falar rapidinho nesse slide aqui, que quando a gente nasce, né, que a estrela significa o nascimento, a gente só tem uma certeza na vida, que um dia nós vamos partir. Não é se vamos partir, é quando vamos partir, né? Porque ninguém é eterno. Então, a gente tem que ter isso muito bem claro em nossa consciência e se preparar para enfrentar esse momento que uma hora vai chegar. Né? Tem muitos jovens que partem jovens e tem outros que duram muito tempo, mas, independentemente, uma hora vai chegar, isso tem que ter, a família tem que estar preparada, não só emocionalmente, mas também financeiramente. Tá bom? Vamos lá, Marlene. Bom, depois que vamos continuar construindo a nossa casa.
fizemos o alicerce, né? Colocamos ali os 3 pilares muito bem alicerçados. Agora é hora de começar a subir parede, né? Agora é hora de começar, então, a acumular ou poupar, né? Naquela figura que a Marley mostrou da caixa d'água, lembra que depois do fundo de emergência ali, a torneira jogava dinheiro dentro de uma caixa d'água de investimento. Então, é aí que você começa a falar, bom, eu tenho dinheiro, consegui criar meu fundo de reserva, eu tenho um bom plano de saúde e consigo pagá-lo, eu tenho uma proteção da vida, de vida e invalidez e consigo pagá-lo, agora sobrou tanto, que é o meu boleto, eu vou começar a acumular. Então, aí é o passo seguinte, que é a acumulação. Agora, acumular aonde? Onde e como acumular? Aí eu vou deixar para a Marley. Vamos lá. Onde e como acumular? Cada caixinha, né, a gente pode dividir os nossos investimentos, a nossa acumulação de valores em caixinhas. E aí, cada caixinha vai representar uma fase da nossa vida, um projeto da nossa vida, ou a própria reserva de emergência. Então, a gente tem, para o fundo de reserva, ele precisa ser um dinheiro líquido, um dinheiro fácil de acessar, que eu consiga resgatar na hora que eu precisar, porque as emergências não têm hora para acontecer, e na hora que acontecer, precisa estar ali líquido e certo que eu posso resgatar. Então, para fundo de reserva de emergência, que é aquele que o Pedro falou, que a gente tem que ter guardado pelo menos o valor suficiente para manter a gente de 6 meses a 1 ano, a gente coloca em fundos conservadores e que sejam fáceis de resgatar. Então, são ativos, geralmente de renda fixa, que a rentabilidade não é tão alta, mas o risco é baixo e a liquidez é imediata. Então, se você pensa que em reserva de emergência, e reserva de emergência é para emergência mesmo, você tem que estar em fundos que não te tragam surpresa, que vão estar rendendo um pouquinho, mas rendendo o tempo todo, e que você consiga resgatar sempre que necessário. E aí a gente também tem a caixinha do curto prazo. Curto prazo a gente entende no mundo dos investimentos com objetivos de 1 a 5 anos. Então, você tem um objetivo de uma viagem, de trocar um carro, de comprar um imóvel, de um intercâmbio para os filhos, enfim, qual seja o objetivo, num prazo de 1 a 5 anos. Então, você tem que pensar, você já pode pensar em fundos com prazo maior de resgate, que trazem uma rentabilidade um pouco maior, mas continuam sendo conservadores, porque são valores que precisam estar disponíveis num curto prazo. Então, você não pode ter surpresas na rentabilidade desses fundos. Então, geralmente, são ativos também de renda fixa. Aí, quando a gente começa a pensar... Marley, esse curto prazo aí, ó, de 1 a 5 anos, por exemplo, trazendo para o agro, você trocar uma máquina, né, uma colheitadeira que tem um valor alto, surgiu uma terra de um vizinho que é uma oportunidade para você comprar, e aí você tem que ter esse dinheiro meio que na mão, nem que seja para você dar a entrada, né, e depois você programar os pagamentos. Mas é nesse sentido, né? Sim, exatamente. Cada um na sua realidade, e bem posto, Juliana. Na nossa realidade aqui, que é o agro, a gente utiliza bastante essa caixinha para isso mesmo, para planejar investimentos futuros na própria propriedade ou na própria fazenda. Bem colocado. A médio prazo, quando que a gente vai para o médio prazo? Para objetivos de 5 a 15 anos. Então, no mercado financeiro, o médio prazo é de 5 a 15 anos.
né? A gente brasileiro, às vezes, acha que 15 anos já é longo prazo, pelo amor de Deus, não, né? 5 anos já é longo prazo, às vezes, para a gente, mas não. Médio prazo, 5 a 15 anos. E longo prazo, mais de 15 anos. Longo prazo, geralmente, a gente fala mais de 15 anos quando a gente está pensando em independência financeira, porque é um valor que a gente vai precisar quando a gente diminuir, né, como eu mostrei lá, a renda do nosso trabalho, a gente precisa ter uma renda passiva para continuar tendo as mesmas condições financeiras de sustento, de vida e tudo mais, e às vezes até mais do que a gente tem hoje, né, para poder proporcionar a realização de alguns sonhos. Já quando você fala acima de 5 anos, médio prazo, longo prazo, a gente já pode pensar em títulos que tenham um retorno maior, consequentemente terão um risco maior. E por que a gente separa reserva de emergência e curto prazo, renda, títulos mais conservadores, e médio prazo e longo prazo, títulos menos conservadores, digamos assim, mais de renda variável, com risco maior? Primeiro, porque a gente não pode ter surpresas no curto prazo, a gente precisa que o dinheiro esteja rendendo, porque a gente sabe que vai usar naquele período. Médio e longo prazo, o mercado financeiro tem mais tempo para, se acontecer algum problema de rentabilidade, ele devolver essa rentabilidade para o fundo. Então, a gente tem mais tempo, tanto do fundo que está aplicado, retornar a rentabilidade, como a gente também avaliar, alterar e fazer mudanças, ajustar a vela de acordo com a necessidade. Então, quando você tem mais tempo, você consegue fazer trabalhos diferentes, tanto em rentabilidade, quanto em risco, quanto em mudança de percurso. Posso dar um exemplo? Claro. Aqui, por exemplo, um caso que aconteceu com um amigo meu. Ele recebeu uma grana, né? É uma grana legal, e com essa grana ele programou com a família de fazer uma viagem para a Europa para o verão seguinte. Então, era quase um ano de verão na Europa seguinte, quase um ano de tempo, né? Então, se é daqui um ano, é curto prazo, certo? O que o rapaz inteligente fez? Falou assim, pô, tá vendo um lançamento na bolsa de umas ações aí da Raizen? E parece que vai dar um lucro fabuloso. Ele foi lá e pôs o dinheiro da viagem nas ações da Raizen. O que aconteceu com as ações da Raizen? Derreteram. Perderam muito. Conclusão, ele não tinha o dinheiro para fazer a viagem que ele vendeu para a família, e estava todo mundo com aquela expectativa grande de que eles iam conhecer a Europa, uma viagem em família, e assim por diante. Então, veja, curto prazo, 1 ano, 2, 3 anos, não queira fazer ele multiplicado nesse prazo. Se você tem esse compromisso, aplica em um ativo que te dê garantia que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, teu dinheiro está lá. Porque o mercado de renda variável, que é a Bolsa de Valores, por exemplo, você pode, às vezes, duplicar o teu dinheiro em 1 semana. Mas é pouco provável que isso aconteça com muita frequência, né? É mais provável que você vai conseguir duplicar o seu dinheiro em 5, 10 anos. São investimentos de longo prazo. Não. E se, de repente, você tem um projeto lá para daqui 15 anos, de ter, por exemplo, a tua independência financeira, e você aplica em bolsa, e daqui 1 semana, daqui 1 mês, tem uma crise qualquer, tem uma queda, uma mudança, uma ideia do Trump lá que impactou todo o mercado. Calma, você tem 15 anos para esperar o mercado se restabelecer, para recuperar essa perda. Não se desespere, tem tempo para esperar, tá? Então, eu penso que esse exemplo pode ajudar a gente a entender melhor. Olha, minha viagem com a família do ano que vem, eu não posso pôr esse dinheiro em risco, tá? Num lugar muito bem aplicado, mesmo que ele não renda muito, tá? Mas ele está seguro. E aquilo que eu vou fazer daqui 15 anos,
eu posso ser agressivo por um período de tempo, aplicando em bolsa, por exemplo, com orientação de alguém que entenda, se você não te entender, e porque eu tenho tempo para esperar. E os ciclos econômicos são assim, né? Os períodos econômicos são cíclicos. A gente olha para o histórico, para o passado, a gente vê que as coisas são assim, ela não é assim, né? Numa linha reta, crescente, como é um rendimento de uma renda fixa. Tá bom? Beleza, Marley. E aí, rápido aqui para vocês, né, para não tomar muito tempo, o reserva, o que a gente recomenda, né, como a gente falou ali, fundos mais conservadores para reserva de emergência e curto prazo de 1 a 5 anos. Geralmente são ativos de renda fixa, né, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, fundos DI, a própria poupança, debêntures, enfim, títulos que tenham, né, para ficar fácil de vocês entenderem, que tenham lá no nome renda fixa. Eles são títulos mais conservadores, eles rendem menos, às vezes, mas eles trazem uma segurança maior. E aí você tem o dos bancos, que são CDB, LCI, LCA, das empresas, que é quando você empresta dinheiro para as empresas, né, elas precisam investir em si próprias e lançam títulos no mercado para pegar dinheiro emprestado, então você investe numa debênture, numa CRI, numa CRA, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Ou o governo, os títulos públicos via o Tesouro Direto. Esses são os mais clássicos de renda fixa. Lembrando que os dos bancos são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? A gente tem um exemplo aí na praça agora do Banco Master, que o FGC está pagando os investidores desse banco. E aí, de médio prazo e longo prazo, você já pode arriscar mais. Então, 5 anos para cima, você já pode começar a arriscar mais. E aí, você pode ir para a renda variável. E aí, renda variável tem as famosas ações, que aí você não está emprestando dinheiro para a empresa, você está se tornando sócio da empresa, né? Tem títulos pós-fixados, fundos imobiliários, fundos multimercados, fundos de ação, derivativos, ou seja, o universo financeiro de investimentos é enorme. Existem várias opções. Precisa avaliar cada opção de acordo com cada caixinha dessa, mas principalmente de acordo também com o seu perfil de investidor, né? O quanto você aceita de risco, o quanto você tolera de tempo, de prazo e tudo mais. A regra, gente, é investir naquilo que deixa a gente feliz, e o que deixa a gente feliz é aquilo que nos deixa confortável. Então, se você gosta de ações, ok, se você gosta de renda fixa, ok, se você gosta de fazer um mix disso tudo, ok, se você quer ter uma parte em imóveis, ok, o importante é você adequar os seus investimentos de acordo com o seu perfil, com aquilo que te deixa tranquilo, que você dorme à noite tranquilo. Vai lá, Pedro. Bom, legal. Agora, então, a gente já subiu as paredes, né, depois de o alicerce, e agora vamos começar o acabamento, tá? Então, a próxima fase da nossa construção, da nossa casa, da vida financeira saudável, é a preservação e a multiplicação. Porque não basta acumular e poupar se você não tiver rentabilidade, ou pelo menos se proteger da inflação. Porque senão esse dinheiro acaba desaparecendo, acaba perdendo valor, e o valor de compra que você tem, né? Então, é muito importante, não basta guardar o dinheiro, você precisa fazê-lo multiplicar, ele precisa gerar rendimento, porque cuidar do dinheiro é tão importante quanto trabalhar para juntá-lo, né? E acredite ou não, não sei se é o caso de alguém aqui nessa sala, espero que não, tem muita gente ainda poupando na poupança, que é de tudo que existe no mercado financeiro, o pior investimento que existe, né? Então, quem está aplicando em poupança aí, pode... Luleide, você fez uma cara aí no teu... É isso aí mesmo, tem que pensar em repensar o que está fazendo. Porque investir e trabalhar com o mercado financeiro não é simples, mas também não é uma ciência muito complicada. Porque tem ali, como está mostrando ali, tem a Selic, tem a inflação, que é o IPCA,
tem o risco Brasil, tem o impacto do dólar na economia e nas nossas vidas, tem a crise geopolítica, as guerras mundiais, tudo isso gera impactos no nosso dinheiro. Então, CDB, LCI, LCA, essa sopa de letrinha toda, eu vou aplicar, quanto que eu vou colocar no fundo de reserva, quanto que eu vou colocar em DI, quanto que eu vou... Gente, é muita coisa. E como a gente não teve essa experiência e educação desde sempre, é muito difícil para a gente cuidar disso. E é para isso que nós existimos aqui. Tá? Então, fazendo um merchan aqui, meu, da Marley, da WFlow, a nossa função é ajudá-los a entender tudo isso, é ajudá-los a entender risco, a definir como investir o seu dinheiro, como mitigar riscos e tudo mais. Tá? Então, se você não tem conhecimento e nem tempo para aprender, delegue para quem tem. Fale com quem sabe. Né? O importante é investir corretamente. Né? Isso que é o importante. Aqui a gente vai dar um exemplo bem rápido, tá? Para vocês entenderem o seguinte. Como é importante saber aonde investir. Se você tem, por exemplo, 1 milhão para aplicar, tá? A São Sebastião Sinop está querendo, acho que, fazer uma pergunta. Tá a Karina. São Esteban. Meu nome é Karina, eu entrei com o e-mail da loja. Tá bom. Eu gostaria de contribuir, Pedro. Por favor. Eu estou fazendo um curso da CPA também, e fora outros, assessoria financeira, e eu recebi uma métrica que ali consta algumas porcentagens, né? Investir para ser rico, 10% do que você ganha. Se pagar, 5%. Doar, que a gente também tem que fazer esse ato, 10%. Pagar todas as contas, 60%. Poupar para os sonhos, 10%. E gastar ou investir ou doar, 5%. O que o senhor acha? Então, tem várias metodologias e vários percentuais, né? Então, tudo depende dos teus objetivos. Então, é uma métrica, uma regra, é uma métrica, obrigado, Marley, que pode servir para você, pode servir para... mas não para todo mundo, mas é por aí. É importante você ter isso definido, qual é o teu objetivo. Eu quero ser rico? Então, eu vou ter que... Quanto tempo eu tenho para acumular dinheiro para me tornar rico? Porque ser rico é genérico. O que significa ser rico? Tá? É ter R$1 milhão? Eu sou um milionário? Pode ser esse. Então, quanto tempo você tem para construir essa sua riqueza? E de que ponto de partida você vai partir? Eu já tenho 100 mil. Eu tenho 0, vou começar do hoje. Eu tenho X anos, né? Daqui um pouquinho a Marley vai mostrar exatamente um slide que mostra a questão da idade, tá? Mas é isso aí mesmo. Certo, obrigada. Obrigado você. Seria um prazer conversar com você, já que você está interessada no assunto, está se preparando para o mercado financeiro, se eu entendi. Seria um prazer a gente conversar uma hora, tá? Com certeza. Tá bom. Então, nesse exemplo aqui, a partir do princípio que eu tenho 1 milhão para investir, e eu vou no banco A, e o gerente me indica um ativo, tá? Que vai pagar 95% do CDI. Bom, eu parto do princípio que todo mundo saiba o que é CDI, mas se não sabe, tudo bem também. CDI, ele vamos chamar assim, a taxa básica de juros. Ele é irmão gêmeo ou primo da Selic. Tá? A Selic é a taxa básica de juros, que inclusive hoje e amanhã o pessoal do Banco Central está reunido na super quarta e amanhã vai divulgar se vai fazer alguma mudança na Selic ou não. Atualmente a Selic está em 15%. E o CDI está basicamente em 15% também ao ano. Tá?
Então, esse ativo que o gerente do Banco A indicou para você, que tem 1 milhão, ele vai te render 95% do CDI. E assumimos, nesse exemplo, para a conta ficar fácil, que o CDI está 10% ao ano. Hoje está 15%. Mas a média histórica é por volta dos 10%. Tá? Então, o que isso significa? Você aplicou 1 milhão, daqui a um ano, o teu saldo é 1 milhão e 95, porque ele rendeu 9,5%, 95% do CDI. Né? Então, o teu saldo é 1 milhão e 95 mil. Daqui a 5 anos, o teu saldo, se ele continuar rendendo 95 e o CDI continuar sendo 10, daqui a 5 anos você tem 1 milhão e 574. Daqui a 10 anos, 2.478, daqui a 20 anos, 6 milhões e 141. Tá? Já você foi no outro banco e o outro gerente te indicou um outro ativo que rende 105% do CDI. Opa, só 10% de diferença. Não é muito, né? Aparentemente não é muito, mas vamos entender o impacto que isso causa ao longo do tempo. Depois de um ano, esse teu 1 milhão vale 1 milhão e 105, enquanto aqui valeria 1 milhão e 95. No curto prazo, a diferença também não é tão significativa, é de 10 mil. Mas, continuando essas contas aqui e dando tempo ao tempo, o que vai acontecer depois dos 20 anos? Quem aplicou no banco B ou no ativo B, ele conseguiu ter 7,3 bilhões, que é 1 milhão e 224 a mais do que ele teria se ele tivesse embarcado na recomendação do gerente do Banco A. Tá? Então, vejam, nada, depois de 5 anos, essa diferença aqui é basicamente um carro simples, né? Não as caminhonetas que vocês estão acostumados a andar aí por aí, mas um carro confortável, popular. Depois de 10 anos, já dá para pensar só a diferença de adquirir uma chacrinha, um sítio, ou expandir a tua área da tua fazenda. Depois de 15, 500, quase 600 mil, já dá para pensar numa casa como investimento. Então, depois de 15 anos, você tem um rendimento que dá para comprar uma casa, mesmo que não seja para você morar, mas para gerar renda para você e aumentar o teu rendimento. E se for para depois de 20 anos, é uma casa já bem mais robusta, né? Bem mais chique, vamos dizer assim. Então, parece que a diferença aqui de rentabilidade não é tanta, mas se, ao longo do tempo, isso se torna bastante significativo. Tá? E essa é só a diferença de investimento, né? Porque o dinheiro está lá, rendeu, o rendimento você não mexe, você mexeu, o que deu de diferença a mais de um título para o outro é que você pode usar para adquirir alguma coisa. Perfeito. Espero ter sido clara nesse exemplo aí. Quanto tempo a gente tem mais? Como é que está o tempo, Chay? Só para a gente se organizar aqui para poder... Não, mas tudo bem, Marley, só falta 45 slides. Só falta pouco, né? Mais umas 2 horas. Estou fazendo aqui as contas, mas acredito que mais uns 15, 20 minutinhos vocês têm. É suficiente. É suficiente. Então, que a gente, continuando aqui, né, essa questão do tempo e essa questão de deixar o tempo trabalhar a seu favor, de fazer o dinheiro trabalhar para você, da gente parar de a gente correr atrás do dinheiro, mas o dinheiro trabalhar a nosso favor, é totalmente influenciado pelo tempo, porque o tempo vai trazer a rentabilidade que você não teria no curto prazo, e isso a gente chama do milagre dos juros compostos, né? Os juros compostos, eles trazem uma diferença nos nossos investimentos fantástico. Então, aqui também a gente coloca números redondos, né, só para ficar fácil de mostrar para vocês. Mas, por exemplo, como ter 1 milhão aos 65 anos? Também mantendo um rendimento de 10,5% ao ano, uma média, né? Então, se você começar com 20 anos, você vai guardar R$ 4.700 por mês, por ano só,
e vai ter guardado ao longo dos 20 ou 65 anos, você guardou só 211 mil e teve uma rentabilidade de 789 mil. Então, se você começa com 20 anos, você vai guardar uma fatia muito pequena e o restante, a grande maioria, vai ser a rentabilidade dos juros compostos. E assim sucessivamente, o que demonstra isso daqui? Quanto antes você começar, menos você precisa guardar, né? O fator tempo e os juros compostos. O milagre que os juros compostos fazem quando a gente tem tempo, né? Então, por isso a gente fala assim, quanto antes começar, melhor. Começa hoje já, né? Porque se você deixar para começar com 50 anos, oxe, apertei sem querer. Se você deixar para começar com 50 anos, ao invés de você guardar 4.700 por ano, você já vai ter que guardar 42.900 por ano, vai juntar, vai ter que guardar muito mais e a rentabilidade vai ser menor. Por quê? Porque dos 50 para os 65 anos, você tem muito menos tempo para o dinheiro ficar rendendo. Então, quanto mais tempo você tiver, menos dinheiro você precisa guardar, porque os juros compostos nos ajudam nesse processo. E só, assim, vamos lá um exemplo para vocês verem quanto... Pode falar? Não, eu estou falando, já vai tarde, como diz a outra. Olha só que legal esse exemplo. Meu gente. Deus, eu também estou aqui já com a cabeça assim, ó. Mas estou amando. Ai, que bom. Inclusive, aproveitando, a Luete fez um comentário aqui, falo sempre que dinheiro não aceita desaforo. Exatamente. É bem isso mesmo. Eu ia comentar isso nesse slide aqui, o quanto o dinheiro não aceita desaforo. Então, ó, vamos dar 2 exemplos aqui para vocês, para ver como fica claro essa questão dos juros compostos atrelado ao tempo. O Bob e a Beth. O Bob, os dois têm a mesma idade, tá? Então, os dois hoje estão com a mesma idade. Só que o Bob, ele começou a investir quando ele tinha 31 anos de idade. E aí ele investiu, guardou dinheiro dele até os 65 anos. Então, ele guardou dinheiro do bolso dele por 35 anos. Ele guardou 2 mil por ano, então, em 35 anos, guardando 2 mil por ano, ele guardou do bolso dele 70 mil reais. A Beth, ela também investiu, só que ela começou a investir com 20 anos. Então, o Bob lá com 20 anos não estava nem aí. A Beth começou a investir. A Beth guardou também 2 mil reais por ano até os 25 anos dela, ou seja, ela guardou só por 6 anos. Do bolso dela, ela tirou 12 mil reais. Só que ela começou 11 anos antes que o Bob. E guardou por 6 anos, depois não guardou mais e deixou aquele dinheiro lá. Eu tenho que só mexer. Considerando um rendimento de 10% ao ano, e que agora os dois, tanto o Bob quanto a Beth, chegaram aos 65 anos, quem vocês acham que vai ter mais dinheiro guardado? O Bob conseguiu acumular 542 mil reais. Ele guardou 70 mil do bolso, o restante foi juros compostos. A Beth guardou 12 mil do bolso dela, começou 11 anos antes que ele, investiu menos valor, mas acumulou 698 mil reais. O que aconteceu aqui? O tempo trabalhando a favor do investidor. O tempo e o juro composto, né? Exatamente. Sim, é que o juro, exatamente, o tempo e o juro composto. Então, aqui é só para mostrar para vocês o quanto, o importante é começar, gente, independente da fase que a gente está, o importante é começar, não vai usar como desculpa para não começar, mas assim, quanto antes começar, melhor. Então, de repente, os filhos, né, a família, os parentes, levar essa informação para quem está começando no mercado de trabalho, para entender a importância de começar cedo, porque você começa com pouco. Quando a gente está começando o mercado de trabalho, a gente ganha pouco, mas aí a gente investe pouco, mas lá na frente tem um resultado enorme. Marley, só para contribuir, essa questão do começar, tanto que é importante, eu vou dar um exemplo meu particular, tá?
No Uhum. meu primeiro ano de trabalho, quando eu me formei, comecei a trabalhar, eu lembro como fosse hoje. Eu cheguei no final do ano e eu tinha lá 8 mil, vamos dizer que fosse 8 mil reais, né? Que eu acumulei do meu salário sem gastar. E eu cheguei no final do ano com aqueles 8 mil reais e eu não sabia o que fazer com esse dinheiro, né? Onde guardar, né? Se na poupança, porque naquela época a gente tinha a visão que a poupança era interessante, hoje sabemos que não, né? O Pedro acabou de dizer que não. Mas assim, se eu tivesse colocado aqueles 8 mil reais no investimento, hoje eu tenho quase 50. Ele podia estar com uma boa rentabilidade. Mas não, a gente não tinha orientação. Aí o que eu fiz com o dinheiro? Eu dei para minha mãe guardar lá embaixo do colchão, né? E hoje eu olho para aquilo e falo, meu Jesus, quanta coisa errada. Então, realmente é isso que você está falando. Se, né, tivesse tido uma orientação e feito lá um investimento, eu, de repente, estava que nem a moça aí, ó, ai que beleza. Mas fazer o quê? É assim, né? Antes tarde do que nunca, né, Ju? Mas é bem isso mesmo. O quanto é importante a gente ter orientação também, né? A gente não é acostumado, a gente não tem, o Pedro falou antes, a gente não tem educação financeira, então a gente nem tem que se culpar, mas a gente, com informação, a gente tem que buscar quem possa nos ajudar. É bem isso mesmo. Legal. Então, para concluir a construção da nossa casa, né, que já está aí na fase de acabamento, agora já é na fase de mobília, né? Então, para a gente poder usar a nossa casa, dá um entre, Mari. Tudo isso que foi feito até então é aquilo que nos preparou a uma sucessão. Agora nós estamos preparados para deixar um legado para a nossa família e deixar para a família aquilo que é da família, né? Afinal de contas, todo o trabalho, todo o sacrifício de uma vida inteira de trabalho, poupando com disciplina, tem que gerar algum fruto. Tem pais que não querem deixar herança para os filhos, tudo bem, né? Mas que tenha pelo menos deixado o alicerce, né, principal, que é a educação para os filhos, né? Ensiná-los a pescar e não dar o peixe, né? Agora, a maioria tem o desejo de ter uma herança. Então, quem se prepara para ter a herança, para deixar como legado, são poucos, né? E são principalmente aqueles que têm disciplina, têm conhecimento e está bem assessorado, tá? Então, era isso, essa mensagem final que eu queria deixar para concluir a construção da nossa casa, tá? Então, no próximo slide, a gente vai usar uma outra figura. Opa! Você tirou Só fazer um comentário enquanto vocês vão dando sequência. A Tatiane Serou, coordenadora de Sonora, ela fez os seguintes comentários. Participando da Masterclass, fiquei muito interessada no tema investimentos no agro. Estou no início e não possuo experiência nessa área, mas gostaria de aprender mais. Vi sobre o primeiro WFlow Agro Day em Primavera do Leste e gostaria de saber se o evento é indicado para quem está começando e se é somente para convidados. Opa! Yeah. Opa! Como é que é o nome dela? A Tatiane, a Tati. Tati, obrigado por trazer esse tema, tá? Eu estava deixando para o final. Você ouviu falar do primeiro, mas nós já vamos realizar o terceiro, agora em maio, tá? Então, daqui um pouquinho, no final, quero falar sobre ele. Segura um pouquinho aí, mas sim, é indicado para você. É indicado para qualquer um, independente do estágio que esteja. Os eventos que a gente promove são educativos, são educacionais, não são de venda, tá? Então, o que a gente procura trazer são temas relevantes que ajudem a educar, ajudem as pessoas a refletirem e ajudem as pessoas a tomar ações para os seus negócios, para as suas vidas. Mas, no final, eu quero falar um pouquinho mais sobre o terceiro WFlow Investor Agro Day. Isso aí. Essa aqui, Ah, Pedro.
Perfeito. Aqui rapidamente, tá? De tudo aquilo que a gente falou, tentar resumir nesse slide aqui, né? Primeiro, esse é um barco à vela, como todo mundo está vendo, e ninguém entra num barco desse sem usar um colete salva-vida, certo? Então, às vezes, a gente entra num carro com a família e não bota o cinto de segurança. E o nosso carro não tem seguro e nem a gente tem plano de saúde. Quem faz uma coisa dessa? Não tem consciência, né? Então, no nosso exemplo aqui, o casco do barco é o nosso fundo de reserva. O colete salva-vida é a proteção. Se acontecer alguma coisa, eu vou flutuar, não vou afogar. O leme é aquilo que vai nos levar a atingir os nossos objetivos. Porque se a gente sabe aonde a gente quer chegar, nós temos que velejar, né, de acordo com o caminho traçado para chegar até o nosso destino. E a vela são os investimentos. É o motor que vai, né, impulsionado pelo vento, é que vai fazer o nosso barco chegar a seu destino. Então, esse barco é a nossa vida financeira também, uma outra forma de ilustrar aquilo que a gente está querendo passar para vocês. Então, a gente tem que ter os elementos básicos aqui, né? A gente tem que ter o fundo de reserva, temos que estar protegido e saber velejar, né? E contar com os investimentos que vão gerar o resultado, o rendimento que vai nos sustentar, tá bom? Só aí, partindo já... Alguém tinha alguma coisa? Não, né? Tem um comentário aqui, uma pergunta, na verdade, da Mari. Qual seria o investimento que é recomendado fazer para obter esses juros compostos? Todos esses investimentos que nós comentamos aqui, eles são por juros compostos. Agora, cada tipo de investimento tem uma fórmula de cálculo. Alguns têm o CDI, alguns são pelo IPCA, alguns são pelo mercado das ações. Então, assim, juros compostos, tirando a exceção, a poupança, né, eles estão presentes em todos os investimentos. Agora, óbvio que você tem que escolher o investimento, na verdade, mais de acordo com o seu objetivo e com o seu perfil de investidor, né? O que vai comandar mesmo é o quanto você está disposto a correr de risco e quais objetivos você tem para realizar. Mas quer falar? É isso, né? Não? Perfeito. Tá. Indo para os finalmente da nossa Masterclass, a gente quer mostrar para vocês um caminho para obter independência financeira. Como a gente falou até agora, né, todo o caminho, nem todo o caminho é fácil, né, a gente tem vários obstáculos para enfrentar no nosso dia a dia, mas todo o caminho é possível, depende da gente, da nossa disciplina, da nossa boa vontade, de mudar um pouco a nossa consciência, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, para você chegar a ter essa independência financeira, e essa independência financeira é o quê? É aquilo que, como eu falei lá atrás, é você fazer aquilo que você tem vontade de fazer, e não aquilo que você é obrigado a fazer. E aí, envolve várias coisas. Então, essa figura, deixa eu só acrescentar um negócio, Marley. Sim. Essa figura mostra que, volta um pouquinho, que atingir a independência financeira não é de uma vez só. A não ser que você ganhe na loto, a não ser que você receba uma herança, que você consegue sair de um patamar e chegar no outro imediatamente e estar financeiramente independente. Mas são poucos que têm essas oportunidades, né? Então, existe um caminho a percorrer, e é o que a Marlene vai falar no próximo. Isso mesmo, bem lembrado. E esse caminho, ele começa por envolver a família. Tudo que a gente está falando aqui hoje funciona muito melhor se você envolver a família. Desde lá atrás, quando a gente falou em cuidar do orçamento, em fazer o controle dos gastos, o monitoramento dos gastos, quando você envolve a família, flui mais fácil, porque quando os filhos, a esposa, o marido começam a entender aonde, qual é o gargalo, aonde está indo o dinheiro de forma a gerar desperdício, supérfluo, eles começam a ajudar.
Quando a família começa a perceber que tem objetivos, que eles são favoráveis a esse objetivo, quer seja uma viagem em família, eles vão começar a ajudar a encher esse cofrinho para esse objetivo. Então, envolver a família faz toda a diferença nesse caminho. Fazer a reserva de emergência, a gente falou muito aqui, não vou nem me ater. As proteções, o Pedro comentou a importância das proteções para que a gente não gaste tudo aquilo que a gente guardou de forma inesperada, cada um dentro da sua caixinha. Gerenciar o orçamento, e isso é constante, não é fazer 1 mês, 2 e parar. A gente tende a sair da linha muito fácil, então o gerenciamento tem que ser constante. Pagar a si mesmo, que é aí começar a criar as suas caixinhas de independência financeira, investir corretamente, saber onde investir, quanto investir, quando investir, a que taxa investir, definir a sucessão do patrimônio, porque se você gerou patrimônio, esse patrimônio tem que ficar para quem você ama, e não para o governo, ou sei lá, para quem for. Analisar periodicamente o planejamento. Como aquele barco à vela que a gente mostrou ali, o planejamento muda a todo momento, de acordo com o vento, de acordo com a rota, de acordo com um monte de coisa, né? A gente vive num mundo dinâmico, influenciado por um monte de coisa todos os dias. Então, analisar esse planejamento periodicamente e redefinir o curso também é importante. E sempre tenha disciplina. Com esses passos, a gente alcança, com certeza, a independência financeira. E aí, gente, é muita coisa para a nossa cabeça, né? Quando a gente começa a ver esse monte de sopa de letrinha, esse monte de caixinha, esse monte de informação, a gente fica um pouco desesperado. Como que eu vou fazer tudo isso? Para onde que eu vou? Como que eu faço? Se você não tem conhecimento, delegue para quem tem conhecimento. Por exemplo, no mundo agro, ou no seu trabalho, ou na sua empresa, talvez quem mais detenha o conhecimento ali é você, e as pessoas vêm perguntar para você sobre determinado assunto. E o importante é que a gente não sabe tudo, e não precisa saber tudo, mas a gente precisa se cercar de pessoas que sabem, e que podem nos ajudar a chegar naquilo que a gente deseja. E aí entra um pouco do nosso trabalho, né, na WFlow, como assessores, a gente faz esse trabalho de junto com o cliente, identificar as necessidades, e nós, como WFlow, como empresa, temos acesso às informações, então nós trazemos informações e sugestões do mercado financeiro para facilitar a vida do cliente com relação ao planejamento financeiro, e uma vida financeira saudável. Porque nós, como assessores, nós conhecemos o mercado financeiro, e nós somos especialistas em investimentos, e nós temos acesso a toda a gama financeira de investimentos, no mercado financeiro. Então, nós atuamos como um médico da saúde financeira das pessoas, das empresas, e especialmente do agronegócio. E como que funciona esse processo todo, né? Primeiro existe uma reunião de levantamento de dados, a gente comentou muito aqui sobre perfil, sobre quais os desejos, quais as necessidades de curto, médio, longo prazo. Então, para que a gente consiga estabelecer um planejamento eficiente, é importante entender o momento atual do cliente, o momento atual da pessoa, aonde ele quer chegar, quais são os desejos e objetivos dele. Com base nisso, a gente consegue preparar um plano especial para essa pessoa, um plano dedicado a essa pessoa. E aí a gente faz uma segunda reunião para apresentar aquele cenário financeiro que a gente identificou para aquela situação, né? Onde, como, quando, por quê. E mais do que isso, e mais importante do que tudo isso, é implantar e monitorar esse plano. Então, o nosso trabalho, ele não termina quando a gente apresenta o plano financeiro. O nosso trabalho, ele continua, porque se a gente não monitorar e não fazer as alterações necessárias durante o percurso, nenhum plano vai funcionar. Então, é mais ou menos assim que funciona o nosso trabalho como assessores de investimentos.